A história do Hospital Colônia, aqui em Barbacena, todo mundo já conhece. Uma história de desrespeito aos direitos humanos fundamentais e individuais de dezenas de milhares de pessoas que aqui estavam internadas. Anos depois, quando você faz uma busca rápida no Twitter, jogando a palavra-chave Barbacena, comentários como esses são normais. O estigma permanece, mas o que a cidade tem feito para mudar isso? Para falar do futuro é necessário lembrar o que hoje é apenas um capítulo triste da história. O passado de atrocidades de Barbacena no campo da saúde mental está diretamente ligado ao título que o município ganhou, ainda que contra a vontade, de Cidade dos Loucos. No centro de tudo isso, o Hospital Colônia, o mais conhecido espaço, onde estima-se que mais de 60 mil pessoas morreram. O local nasceu a princípio como um hospital de tratamento de tuberculose, mas ganhou a vocação para a psiquiatria. Tristes coincidências marcam a história dos abusos psiquiátricos na cidade, como o fato de um dos hospícios em que hoje funciona o braço da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, a FHEMIG, ter sido a famosa Fazenda da Caveira, que abrigava Joaquim Silvério dos Reis, o coronel português que se filiou à Conjuração Mineira e depois a denunciou e que culminou no enforcamento a Tiradentes. Naquela época, os pacientes vinham a princípio em vagões de trem e paravam na estação ferroviária. Foi daí que Guimarães Rosa criou o que tornou-se uma expressão popular, o trem de doido. Sim, realmente é sempre um lugar que nos remete a tudo que ocorreu aqui, né, com relação ao trem de doido, né, que é tão famoso aí por nós. Ele tem essa origem mesmo dessa realidade dos usuários, né, dos pacientes do Colônia chegarem aqui pela estação em vagão comum, né, não era vagão de passageiro, e sem documento, sem registro, amontoados, né, esse trem vinha parando, chegava até Belo Horizonte. Ele vinha do Rio a Belo Horizonte e parava em algumas cidades. Barbacena descia, né, parava aqui na estação, e a FHEMIG, o antigo Hospital Colônia, né, vinha buscá-los, né. Se hoje o que ocorre não é mais aceitável, o que Barbacena tem feito pela luta antimanicomial, mesmo carregando esse fardo histórico, tem chamado a atenção. Apesar da luta ser antiga, como da coordenadora da saúde mental do município, Flávia Vasques, foi no início do século, lá em 2000, que uma portaria do Ministério da Saúde passou a permitir que os pacientes pudessem ter uma vida normal, estabeleceu e estruturou a criação das residências terapêuticas. Quem é o público da residência terapêutica? São pessoas que passaram por internações psiquiátricas de no mínimo 2 anos, ininterruptos. Então essas pessoas saíram do hospital e vão para a residência terapêutica com esse intuito de viver novamente, né? De ter tudo que foi privado deles. Interessante, Uri, nós somos em grande maioria mulheres, tá? Que fizeram essa reforma aqui em Barbacena. Inclusive tem pessoas estudando isso, pesquisando sobre isso, é muito interessante. Então nós iniciamos esse processo com o desconforto que nos trazia o Parque Manicomial que Barbacena sempre foi. Tinha 5 hospitais em funcionamento em 2000. Então eu fui muito feliz nessa oportunidade, né, de começar a pensar, o que nós vamos fazer com Barbacena? Até quando Barbacena vai ser esse lugar que vai para nunca mais voltar? Como Guimarães Rosa descreve, né, no conto dele. E aí nós começamos a refletir sobre isso, começamos a fazer um desenho de rede, começamos a pensar o que era importante fazer para desconstruir isso. A gente vem aqui no bairro de Fátima, onde tem uma das 23 residências terapêuticas existentes em Barbacena. Ao total são 170 moradores, mas nessa especificamente são 7. Elas são divididas entre residências masculinas e residências femininas. A gente vai mostrar para vocês um pouquinho como é que é o convívio, como é que é lá dentro de uma residência terapêutica. Vou mostrar para vocês vão se surpreender, mas é uma casa normal. Quem vai receber a gente aqui é o Marquinho. E aí, Marquinho? Beleza? Beleza? Tudo bem? Tá jóia. Tudo jóia, graças a Deus. Meu nome é Marcos Adriano Santos Rosa. Estou muito feliz de estar na residência terapêutica. E é Vascão? E eu sou Vascão. É Vascão, né? Faço o ensino médio, tá muito maravilhoso. Vamos lá entrar? Vamos conhecer? Vou conhecer.
conhecer? Nesta casa também morou Germânio, que foi o primeiro residente do Brasil a completar o ensino superior e formar-se em publicidade. Marquinhos, que nos recepcionou, é um jovem que se orgulha em poder ter tido a oportunidade também de estudar e completado o ensino médio. Ele nos ajudou ao lado dos outros moradores e da coordenadora das residências terapêuticas, Thaís Barbosa, a apresentar a casa. Em cada corredor, um pouco da história do recomeço destas pessoas. Fotografias bem diferentes das que ilustram capas e noticiários. Um recomeço ainda pouco conhecido, mas muito importante para o processo de humanização de quem a foi retirada. Mostra pra eles o caderno. Deixa eu abrir aqui e mostrar. Olha que letra bonita. Ô, Thaís, a letra dele é mais bonita que a minha. Mais que a minha também. Tão bem feitinha, né? Olha só. Marcos Adriano. Isso aí você faz onde? Lá no Centro de Convivência? Lá no Centro de Convivência. Aqui em Barbacena nós temos, né? O Centro de Convivência e Cultura, que é aberto à comunidade, na verdade, né? Qualquer pessoa que quiser participar, ela é aberta. Né? E eles adoram ir lá, participam de oficinas pedagógicas, aula de música. E olha só, gente, só um pouquinho, Marcos. As contas todas certas. Todas certas, né? Todas as contas certas, uma caligrafia perfeita. É interessante a gente mostrar isso, que às vezes a imagem que as pessoas têm da residência terapêutica é muito diferente disso. A gente está mostrando uma vida normal, como qualquer outra aqui, uma casa comum aqui, uma televisão para você assistir o seu jogo do Vasco. Aqui a gente está no paraíso. É o paraíso aqui? A gente sai do inferno para entrar no paraíso. Atrás das características dos pacientes, muitas das vezes a explicação está no passado, como o caso do Paulo. Fumar cachimbo era uma marca de algumas pessoas do corpo profissional em suas internações. Uma prática a ele muito distante, vista apenas na TV por personagens como Mazzaropi. Com seu próprio auxílio financeiro dado pelo Estado, Paulo usa o recurso para comprar cachimbos. Algo simples, mas que em algum momento de sua vida parecia ser uma prática inatingível. Eles têm muitas atividades, eles saem, eles gostam de ir fazer atividades como hidroginástica, aula de dança. Então a gente fica na orientação desse dia a dia deles, né? Tem os cuidadores que ficam por conta, né, de medicação, de olhar a questão financeira deles, né? Sacam o dinheiro, alguns têm mesadas, então a gente fica na administração mesmo do dia a dia deles. O grande objetivo deste modelo de residência é garantir todo o trabalho de assistência e manter ao mesmo tempo um ambiente familiar e a preservação de características de uma casa como qualquer outra, bem diferente de um passado institucionalizado, como mostra o conteúdo desta carta em que nossa reportagem teve acesso. No documento, o chefe do Departamento de Assistência Psiquiátrica de Barbacena sugere ao diretor do Instituto Raul Soares, em Belo Horizonte, que seguisse o exemplo da cidade e retirasse as camas, onde cabiam 3 a 4 pessoas por quarto, para que coubessem entre 8 e 12 pacientes. Esse exemplo de Barbacena era a utilização de feno para que os pacientes dormissem. 25 anos depois de termos iniciado, eu percebo que ainda hoje nós temos situações e problemas que nos remetem à forma como as pessoas ainda vê o sofrimento mental aqui em Barbacena. Isso é histórico. Estamos aqui na BR-040, onde no período das atrocidades do Hospital Colônia era conhecido como o Corredor da Loucura. Isso devido ao alto índice de hospitais e leitos psiquiátricos, tanto em Belo Horizonte quanto Juiz de Fora e Rio de Janeiro. Quem passou por esse Corredor da Loucura foi o psiquiatra italiano Franco Basaglia em 1979. Ele foi numa conferência no Rio de Janeiro e também em Belo Horizonte, e alguém em algum momento falou: vamos parar em Barbacena, onde havia o maior número de pessoas internadas per capita. Ele parou, conheceu a realidade da cidade, ficou perplexo. Relatos dizem que ele ficou em silêncio o tempo todo. E ao final, ele comparou a realidade de Barbacena aos campos de concentração nazista. Flávia, é verdade ou é lenda que quando houve esse processo todo, eles fizeram o seu velório? Fizeram da saúde mental, no centro da cidade.
Isso até alguém não foi tão real isso, Ruth, que eu vou te contar, porque eles pegaram os donos dos hospitais. Quando nós começamos a tirar da FHEMIG, tirar do Colônia, tipo Colônia, não estava trazendo problema, estava todo mundo apoiando, achando bacana. Quando a gente entende que nós vamos para iniciativa privada, então nós vamos fechar os hospitais de pequeno porte, médio porte, né, eles nasceram do Colônia. Né? A superpopulação do Colônia fez com que os médicos que lá trabalhavam entenderam que tinha uma parte da população que se beneficiaria de um hospital mais... uma hotelaria melhor, né? Porque no meu entendimento o hospício é hospício de qualquer forma. Ele pode estar banhado em ouro, em luxo, para mim é hospício. A lógica é manicomial, então ela realmente, para mim, não funciona. E eles fizeram isso, eu não sei se você conhece alguns hospitais psiquiátricos, nós iniciamos pelo sanatório, que hoje é onde está a Unipac, né? Era ali o Sanatório Barbacena. Depois nós fomos para o Xavier, depois para o Santa Isabel aqui, no São José, e o último a Mantiqueira. Esses 4 hospitais, com exceção do Mantiqueira, que é um hospital mais recente, mas os que tinham uma história de família médica, as casas deles são dentro do hospital. É muito interessante isso. Eles criaram seus filhos com casas assim, bem montadas, casas de família de classe alta, e em torno disso os pavilhões do hospital. Né? É muito estranho isso. Isso sempre me causou muito impacto. Né? E eles viviam lá dentro e criavam seus filhos lá dentro. Quando nós começamos a fechar esses locais, aí nós começamos a ter a represália. Eles começaram a ficar... a gente estava entendendo que a gente ia mexer no patrimônio das pessoas. O SUS pagava muito bem por esses leitos. E à medida que a gente foi tirando os pacientes do SUS, nós entendemos e vimos que eles não conseguiriam sobreviver sem os leitos do SUS. Então eles foram quebrando, falindo, fechando. E causando... E aí eles mobilizaram com os funcionários deles, alegando que eles iam perder o emprego, que a gente estava fechando os hospitais, e, consequentemente, eles promovem esse enterro simbólico no centro da cidade. De fato, eles tinham uma urna, um caixão, colocaram um pano preto escrito Saúde Mental, Coordenação de Saúde Mental, e fizeram essa caminhada na cidade. E olha só, eu estou em outra residência terapêutica, onde mora o Bento há quase 15 anos. Hoje a gente vai fazer uma coisa diferente. A gente vai acompanhá-lo em uma das suas atividades, em uma aula de canto. Bora lá, Bento? Bora! Bento é morador da residência há 15 anos. Em seu período, ele já passou por diversas internações e encontrou neste modelo de casa um abrigo. Sua agenda é cheia. Além das aulas de canto, onde nossa equipe acompanhará Bento, o residente também faz parte da equipe litúrgica da Igreja do Mosteiro, no bairro Santa Ifigênia. E também nos hospitais psiquiátricos, uma das coisas que eu fazia muito, que era um dos motivos de eu ser também amarrado, que eu cantava demais, era uma euforia. Aí eu costumava dizer, eles até riam de mim, quando eu falo que a minha euforia era tão grande que a Ivete Sangalo e a Claudinha Leite perdia para mim. Eles te amarravam porque você gostava de cantar? Eu lembro da vez de eu gritando lá no Hospital FHEMIG, lá no regional, onde que é o regional agora, gritando assim: por que não aplica esses aldão na Claudinha Leite, na Ivete Sangalo também? E chegamos no local da aula do canto. Bento é disciplinado, faz todos os exercícios, aquecimento de voz e, é claro, chega o momento da cantoria. Que espera que a vida seja feita de ilusão, para até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Roberto, como é que é o Bento, aluno? É um amigo, não é não, Bento? É assim, ó, nossa aula a gente se encarrega de rir bastante, sabe? A gente conversa, descontrai. E o Bento é um aluno muito dedicado, né? Para além de um amigo muito bom. Ele é um aluno muito dedicado, ele é afinadíssimo. Para mim é um prazer tocar violão para ver ele cantar, porque eu acho ele um artista que não aparece nas grandes telas ainda, né, Bento?
E assim, a história dele toda, por tudo que ele me conta, sempre foi a história de um artista, na minha opinião, sabe? Tudo que ele viveu, assim, as experiências dele, ele estava o tempo inteiro cantando. E sem nenhum instrumento para acompanhar ele, né? Aí, assim, eu não sou violonista, mas para mim é uma honra. Eu viro violonista para acompanhar o Bento, sabe? Engana-se quem pensa que a história da saúde mental acabou. Apesar dos avanços, ainda há desafios a serem cumpridos, e tudo isso passa pela mentalidade, sabendo que esse desafio deverá ser vencido por etapas. Um passo de cada vez torna-se gigante, perto da complexidade que é este tema. Tem muito que avançar, né? Eu acho que eu sempre falo que o dia que eu achar que o trabalho está concluído, que eu falar, nossa, acabou, eu posso ir embora. Aí eu falei, tenho que pegar minha bolsa, já estou de cabeça branca, eu posso ir embora, porque o dia que eu entender que a gente movimenta aí centenas de pessoas por dia, em atendimento, em residência terapêutica, em CAPS, e que está tudo bacana. Hoje eu estava discutindo pautas aqui com os parceiros, como é que é difícil as pessoas nos ajudarem nesse cuidado, como é que é difícil a compreensão, porque aqui em Barbacena esse movimento é tão manicomial que se você chega no PA hoje, eu chego lá, eu sou paciente psiquiátrico, sou paciente de saúde mental, sou usuário de droga, seja eu quem for. Se eu chego nesse lugar queixando, por exemplo, estou com uma dor abdominal, preciso de ajuda, eles olham para mim e falam assim, você é do CAPS, você vai para o CAPS. Entende como é que isso ainda é um problema para a gente? Olhar para o próximo sem distinção é dar a ele a dignidade que a vida lhe negou. Afinal, o que é a loucura em verbos e ações? Por hoje, o espírito está na canção do Nenhum de Nós, cantada por Bento, que possam chorar sem medo e no futuro olhar para o agora, lembrando desse tempo onde viram o céu azul. Alô, Barbacena! A lua inteira agora é um manto negro, o fim das vozes no meu rádio. Sapatos secos no escuro, deserto do céu. Quero um machado pra quebrar o gelo. Quero acordar do sonho agora mesmo. Quero uma chance de tentar viver sem dor. Sempre estar lá e ver e voltar. Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar. Sempre estar lá e ver e voltar. O dono tem a noite, como a noite vai temer o fogo. Vou chorar sem medo, vou lembrar do tempo de onde eu via o mundo azul.